rapaziada, eu sou o Estevão. Tô aqui hoje para dar uma rápida palavrinha sobre idolatria. Bom, basicamente eu e uns amigos meus, a gente tá num projeto de ler a Bíblia toda. E aí a gente tá ainda no começo, em Juízes. Eu cheguei em Juízes e li alguns versos que me chamaram muita atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês. O texto fica em Juízes capítulo 2, do verso 1 ao 6, que diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, que significa pranteadores. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Bom, a gente está um pouquinho depois da morte de Josué, que depois de batalhar contra muitos dos povos cananeus que tinham na terra, a maioria das tribos já conseguiu se estabilizar na terra. Mas ainda assim, mesmo depois da morte de Josué, ainda haviam muitos povos que precisavam ser expulsos dessa terra, para que os israelitas conseguissem viver plenamente na terra em que Deus deu a eles. Bom, e Deus fez uma aliança com os israelitas que se tratava do povo de Israel não se contaminar com a cultura de outros povos que ali viviam, dos cananeus que ali viviam. E não aconteceu, a gente sabe que isso não aconteceu de jeito nenhum. O povo de Israel tem um péssimo histórico com idolatria. E aqui nesses versos a gente consegue ver a decepção de Deus e a decepção de ter esse acordo quebrado, essa aliança quebrada, onde nos mandamentos dizia que os israelitas não poderiam adorar a outros deuses, por exemplo, e isso acaba acontecendo. E o povo de Israel quebra essa promessa não uma, mas várias vezes. E isso decepciona muito a Deus, entristece muito o coração de Deus. Tanto que Deus fala que não vai expulsar mais os outros povos do meio deles. Até porque, por escolha deles, por escolha do povo de Israel, esses povos permaneceram ali. Esses povos continuaram com a cultura idólatra que eles possuíam, com essa religião pagã que eles possuíam. E o povo de Israel se contaminou com isso, escolheu se contaminar com essa idolatria. Bom, e parando para refletir um pouco sobre esse texto e sobre o que a Bíblia fala sobre idolatria, a gente vê o quanto isso acontece nos dias de hoje, sabe? Quanto que às vezes a gente troca o que realmente importa por coisas fúteis e passageiras. Nós fazemos parte de uma cultura de idolatria tamanha que muitas das vezes nem percebemos. Muitas das vezes já estamos mergulhados nessa idolatria, muitas vezes estamos mergulhados em olhar para algo que não importa realmente e fazer disso o nosso ídolo. A gente vê muito a idolatria em relação ao próprio corpo, em relação aos sentimentos, em relação a relacionamentos, em relação à internet no geral, ou a jogos até, por exemplo, filmes. E vai seguindo a lista de coisas que a gente troca, de coisas que a gente substitui pelo lugar de Deus, de coisas que a gente coloca em um altar e simplesmente deixa de lado a presença de Deus, que é o que realmente importa. Bom, e diante dessa situação que nossa geração se encontra, eu vejo aqui no texto e refletindo um pouco duas alternativas que nós temos para evitar essa idolatria. A primeira alternativa seria expulsar essa cultura de nosso meio, expulsar a idolatria de nosso meio. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus nos diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Jesus fala especificamente sobre o dinheiro, mas é muito claro que na primeira parte do verso a gente pode destacar para todo tipo de idolatria, incluindo o dinheiro, que muitas das vezes cega a gente e faz achar que com ele a gente pode ter tudo. Com o dinheiro a gente pode ter o que a gente quiser, pode comprar tudo, mas o dinheiro não compra o que é mais importante, que é a presença de Deus, que é o amor de Deus em nossas vidas. Assim como qualquer outro ídolo que não pode nos dar o que Deus pode nos dar, que não pode nos dar a nossa salvação, que não pode nos dar um amor único e eterno. Bom, eu posso dar um bom exemplo, que é a idolatria que eu tinha em relação ao Instagram, que muitas das vezes eu trocava meu tempo de oração, de leitura bíblica, por rolar os rios infinitamente.
E acabou que isso me distraiu muito do propósito e atrasou muito até em relação a esse canal, a começar esse projeto e a começar projetos na minha igreja local aqui, por exemplo. E dado momento eu simplesmente parei e pensei, não dá mais. Percebi que não dava mais para continuar. Eu desinstalei o Instagram, parei de usar. E eu acho que isso é um bom exemplo de expulsar os ídolos do nosso meio. A gente tem a segunda alternativa, que é conviver com essas coisas, aprender a conviver sem se tornar idólatra, sem substituir essas coisas pelo lugar de Deus. E uma boa pergunta que você pode me fazer é como? Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue conviver com isso? O apóstolo Paulo nos dá excelentes conselhos em relação a isso, em Romanos 12, versos 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui nos dá o caminho exato que a gente tem que seguir. A gente não deve seguir os padrões desse mundo, mas viver conforme Jesus, viver a imagem e semelhança de Deus, ser como Cristo foi, andar como Cristo andou. Mais pra frente ele diz ainda que devemos ser transformados pela renovação de nossa mente. A partir do momento que a gente aceita Jesus e tomamos nossa própria cruz e seguimos a Cristo, acontece uma mudança de mentalidade, ou deveria acontecer pelo menos, onde o nosso pensamento muda, onde a nossa visão sobre esse mundo e sobre todo esse universo muda, onde nada mais daqui importa, sabe? Onde nada mais além de Jesus importa. Muitas das vezes a gente peca nisso como cristãos. Voltamos nossos olhos para coisas fúteis, coisas passageiras, coisas desse mundo que um dia vão passar. E simplesmente substituímos essas coisas no lugar de Cristo. Substituímos essas coisas no lugar que deveria ser de Deus, que deveria ser da presença de Deus e do seu Espírito Santo. Então o melhor jeito de combater essa idolatria é buscar essa mudança de mentalidade, é buscar esse jeito novo de ver as coisas, essa renovação da mente, para que possamos plenamente ver Cristo nas coisas e adorar somente a Deus, não colocar ídolos no seu altar, não colocar coisas que não importam no lugar de Deus, mas sim e somente a presença dele. E eu tenho certeza que a gente consegue. Eu tenho certeza que você consegue. E eu não digo isso só para parecer um ótimo cristão e dizer que eu não sou um idólatra. Muito pelo contrário, eu ainda luto com isso, e muito. Mas à medida em que eu conheço Cristo, à medida que eu me aprofundo nesse relacionamento com Deus, eu vejo que isso tem mudado e vejo o que realmente importa. E vejo que a prioridade tem que ser Cristo, porque o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, primeiramente, busque a Jesus, busque conhecer a Cristo e cada vez mais, busque se afundar nessa relação, para que tenhamos essa mudança de mentalidade, para que possamos viver somente para Ele, somente para a honra, para a glória e para o louvor dele. Fiquem com Deus, até uma próxima.